Salve, salve, rapaziada, beleza? Quem tá falando com você é o Robson e fique aí para mais um vídeo, beleza? Hoje, dia 20, eu vou mostrar para vocês a minha operação que aconteceu aqui no GBP USD, beleza? Passar uma informação nova também e passar as movimentações dos ativos, assim como o mapeamento, beleza? Como ontem eu não fiz o mapeamento, hoje eu vou fazer um mapeamento aqui com vocês, tá bom? Vamos lá. Aqui no GBP USD foi o meu trade de hoje, tá bom? O preço na sessão de Londres. Deixa eu abrir aqui para vocês o gráfico de um dia primeiro, né? Para a gente poder fazer a análise bonitinha da oportunidade. O preço vai tá aqui, ó, mitigando esse ordem block aqui, beleza? Ele já mitigou na realidade, ele retorna, apresenta rejeição nessa máxima aqui, ó. Ele mitigou essa máxima, pode caracterizar ainda uma reversão de movimento, mas aqui eu falei, pô, o preço provavelmente vai apresentar uma defesa. Quando a gente vê o que aconteceu aqui no dia anterior, o preço fez uma máxima e uma mínima rejeitando o PDH, a favor do PDH, e a próxima barra, o nosso alvo era o PDL. Aconteceu que o preço veio buscar a região de PDL, já estava bem exaustivo na nossa região de liquidez aqui, a região de máximas, beleza? Esses topos aqui, ó. Eu falei, beleza, aqui ele não tem força para continuar o movimento, ele precisa de liquidez, então ele vai gerar liquidez e apresentar um movimento de baixa para a gente. Show de bola? Vou deixar abertas as sessões para vocês verem, porque a gente se posiciona na sessão de Nova York, né, e não na sessão asiática, ali de Londres. Pode acontecer, mas o nosso modo de operar é na sessão de Nova York, beleza? Vocês veem que o preço apresentou rejeição na máxima aqui no gráfico de 4 horas. Tinha essa região de FVG aqui embaixo, que o preço deveria vir mitigar. E tinha um ordem block. O meu alvo estava no ordem block para pagar um risco retorno favorável, mas acabou que eu tive que sair, né, no Fair Value Gap, certo? Que ele começou a apresentar bastante rejeição. E aí foi um trade de 1 para 1, beleza? Eu arrisquei um valor X e saí com o mesmo valor de lucro, beleza? Deixa eu mostrar aqui no gráfico de 5 minutos para vocês a operação. Show de bola. O preço já estava bem exaustivo aqui, ó. O preço foi bem exaustivo. E aí eu vi que o preço tinha essa liquidez para vir buscar. Então, o meu alvo estava nesse ordem block em confluência com volume profile, beleza? Tá aqui o volume profile. Aqui era o meu alvo. Show? Pode ser que o preço venha buscar aí nessa região ainda hoje, tá bom? Ou essa região, só que o próprio TradeView, a Pepperstone, ele me tira da operação quando abre o gráfico das 18 horas, a vela das 18 horas. 5 horas fecha Nova York, quando abre a barra das 18 horas, ele vai lá e fecha a minha operação, beleza? Eu peguei essa venda aqui, ó, o preço rejeitou aquela região que eu mostrei para vocês, retornou para buscar a liquidez nessas regiões. Aqui tinha um ordem block, tá bom? No gráfico de 15 minutos, em um Fair Value Gap. O preço chega nessa região, começa a apresentar defesa, reverte, quebra a estrutura. Eu vendi essa barra sabendo que a gente estava próximo da abertura de Nova York, certo? Então meu stop ficou nessa máxima e aqui ficou o meu alvo aqui embaixo, tá bom? De 1 para 2. Só que o preço eu vendi, o preço vem, mitiga essa região aqui de ordem block de novo e reverte o movimento até embaixo. Quando ele chega na região de Fair Value Gap, ele começa a apresentar defesa. Se a gente ver o gráfico de 1 hora, ele já estava indicando essa defesa para a gente. Por quê? Olha aqui, as barras estavam descendo com muito pavio, entendeu? Ele estava tendo uma defesa compradora. Então, mostrou para mim que provavelmente esse trade ele não ia ter continuidade para buscar os alvos, ele não tinha força. Você vê que a movimentação, normalmente quando ela tem uma movimentação saudável, quando a gente entra na operação, nossa expectativa é que a movimentação seja semelhante a essa. Só que o que aconteceu? Ele veio amarrado, preso o dia inteiro aqui, ó. Falei, o preço está perdendo força, não tem como ele dar continuidade ao movimento. Como ele estava próximo dessa região aqui, abriu com gap de baixo, tirou minha ordem aqui, beleza? O trade aí pagou 1 para 1, fechou? Esse foi o trade de hoje, eu fiz só esse trade, tá bom? Não tomei outras posições, na realidade eu cheguei a entrar em outro ativo, entrei nesse aqui que até pagou melhor e acabei saindo. Ó, o preço veio, rejeitou a região de ordem block, macro, veio, fez o teste for Value Gap, rejeitou. Eu fiz a compra nessa região, só que a gente estava na seção de Londres ainda. Eu falei, mano, ele pode vir ainda mitigar essa região para depois reverter o movimento. Preferi encerrar minha operação na mão. Eu comprei, vendi. Falei, não vou ficar nesse ativo não. Fui procurar outro ativo para me operar, beleza? Ele até pagou uma movimentação boa. Se tivesse permanecido nesse trade, ó, meu risco era de 0,10.
ele pagou 0,20 praticamente 1 para 2, tá bom? Aqui eu tinha confluência do ordem block lá em cima para puxar o preço, certo? O preço estava esticado realmente. Ele ia fazer essa correção, mas eu preferi não ficar posicionado no SD Card, certo? O trade mais bonito de hoje, vamos lá, o trade mais bonito de hoje, na minha concepção, foi o SDJPY, beleza? Eu mapei toda essa região no SDJPY, ó, você pode ver que o preço chega nesse fundo, rejeita, rompe essa máxima e retorna para buscar liquidez, para dar continuidade ao movimento, vem, retorna nessa região de ordem block, aí a gente pode ver que o preço tem um ordem block aqui, ó, que engatou aquele movimento também, beleza? E aí ele rejeita, só que estava na Bolsa de Londres, eu preferi não entrar nesse movimento, eu vi ele pela manhã, certo? E aí ele dá a continuidade até lá em cima. Aqui foi um gatilho perfeito, beleza? Isso aqui foi uma estrutura muito bem alinhada. Se você entra nessa posição aqui, ó, você pode deixar seu stop aqui embaixo, certo? Nessa quebra de estrutura, por exemplo, você deixa seu stop aqui embaixo, você deixa seu stop aqui. Você deixa o seu stop aqui, calculou seu lote para cá, ele pagou 1 para 2, beleza? Se você calcula o seu lote para cá, ele vai pagar 1 para 4, praticamente. 1 para 3, 1 para 3,2, por aí, certo? Foi a melhor operação que a gente teve hoje, aí na minha concepção, tá bom? O Euro-USD, isso que eu quero passar para vocês. Existe uma correlação com o Euro-USD e o GBP-USD. A Libra e o Euro, eles têm um equivalente financeiro semelhante, certo? E aí quando o dólar oscila para baixo ou para cima, ele tende a movimentar os dois ativos de uma forma semelhante. Você pode ver aqui, ó, o que foi que aconteceu. Ó, lateralidade, expansão, lateralidade, reversão, na teoria. GBP-USD, quando a gente vai olhar o GBP-USD, acumulação, expansão, acumulação, reversão. Beleza? Então eles são bem semelhantes na sua movimentação. A gente vê aqui que aqui eu tinha uma região de compra na minha cabeça, só que o preço ele rejeitou muito forte essa máxima. Então aqui provavelmente é um indicativo de uma reversão de movimento. Mais para frente aqui ele vem buscar essas regiões agora que ele gerou aqui de liquidez, aí ele vem retestar essas regiões aqui em cima e daqui ele reverte o movimento para baixo para buscar essas liquidez e fechar esse order flow aqui, for value gap que não foi testado ainda. Então a maior probabilidade é que o preço faça esse movimento aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Agora que ele está rejeitando esse fundo, ó, rompeu essa máxima aqui, mitigou, ele veio fazer aqui, reverta, venha buscar essa região e depois dê continuidade no movimento de alta, ou ele reverta o movimento, porque aqui é um for value gap macro, beleza? Mas a princípio a gente poder ver essa correlação, porque por exemplo, quando o preço chega nesse fundo aqui e ele mostra pra gente que ele está perdendo força, que ele ainda não fez a estrutura que fez lá no GBP, ó. Ele ainda não fez essa estrutura que fez no GBP, ó. O GBP também não tinha feito, né? Ah, não, ele fez aqui, ó, veio, fez o teste e retornou. Se a gente olha o Euro-USD, ele só puxou o movimento de baixo. Ele ainda não veio mitigar nenhuma liquidez, entendeu? Então, ele segurou, na teoria, ele segurou a movimentação do GBP-USD. Tá bom? Aí foi que me deu um viés ainda que minha operação ela não ia performar bem. Mas de qualquer forma, eu peguei uma operação de 1 para 1. Vou mostrar aqui para vocês, ó. 0,14, certo? 0,15 aqui, ó. A operação foi praticamente 1 para 1, eu saí por aqui, ó. 0,14, 1 para 1, beleza? É melhor ganhar do que perder, né? Vamos lá então, vou iniciar com vocês os mapeamentos, tá bom? Hoje tá bem quente, eu ligar o ventilador aqui. Eu vou iniciar com vocês o mapeamento. A gente vai começar aqui pelo XAUSD. Estou mapeando o XAUSD. Não estou operando o XAUSD ainda com lote cheio. Tá bom? O XAUSD hoje também deu uma movimentação da hora. Olha isso aqui, mano. O XAUSD pegou, fez aquelas regiões que a gente tinha marcado, né? Deixa eu desenhar aqui. Rompeu ela. Deixa eu tô conseguindo marcar não. Acho que é porque tá muito aqui. Aí ele rompe, gera liquidez aqui nessa região, tem liquidez nessa região, ele volta no order block e reverte o movimento. Quando abre em Nova York, ele dá continuidade a esse movimento, beleza? Muito bonito esse trade. Aqui na região onde ele está agora, eu não consigo procurar por compras, a não ser que ele venha
Faça a região também, toque, teste, reverta. Mas a princípio aqui eu esperaria uma reversão de movimento para buscar essas regiões de ordem flow, ordem block aqui, tá bom? Vamos marcar aqui no gráfico diário primeiramente, vamos tirar os estudos. Deixa eu fechar aqui para a gente poder mapear ele, tá bom? A princípio, o que a gente vê aqui já no gráfico diário? A gente não vai se limitar muito ao passado do gráfico, beleza? Vamos olhar mais aqui à frente do gráfico mesmo. A gente tem uma quebra de estrutura aqui, ó. Isso aqui era um topo forte que foi rompido, beleza? Aqui a gente tem uma reversão de movimento. Aqui se torna agora um fundo forte. Beleza? Vou marcar logo esse fundo forte aqui. Aqui, ó, o preço vem nessa região, rompe a máxima lá para cima também. A gente tem outro fundo forte que foi criado aqui, mas que também pode se tornar liquidez dentro de um range micro, beleza? Vamos marcar aqui, ó, agora o PDH, o PDL, beleza? Essa é a barra do dia anterior. A gente pode ver que ela fechou como se fosse um doji, mas ela ainda fechou acima da máxima. Beleza? É a próxima máxima. Aqui eu olho essa barra que não teve força de continuidade, eu olho ela como o alvo de rompimento ainda. Por que eu faço isso? Porque a barra anterior, já que essa não passa tanta informação pra gente, a barra anterior mostrou pra gente que ela teve uma pancada muito forte e provavelmente aqui é um descanso do preço para ele dar continuidade ao movimento, certo? Então a gente vai marcar aqui, ó, na realidade aqui o PDL também. O meu alvo aqui é o PDH, certo? Mas o preço pode simplesmente vir buscar o PDL. Aqui eu tenho, dentro desse preço, eu vou marcar uma região de Fair Value Gap, pequenininha, ó. Mas é uma região de Fair Value Gap que, ao ser mitigada por ser uma PDL, a mínima da barra anterior, pode desenvolver um movimento bom pra gente na alta, beleza? Deixa eu abrir mais aqui para poder arrumar. Deixar bonitinho, né? Aqui pode ser uma boa região de compra pra gente, beleza? E agora vamos mapear aqui no passado do gráfico as nossas regiões de venda, beleza? Aqui a gente pode ver que a partir dessa barra teve uma boa movimentação de baixa, ela rompe a máxima e vira um movimento. Então aqui é o nosso ordem block. Vou marcar essa região de ordem block aqui, pra gente ver que isso aqui é uma região de venda, certo? Então é uma região onde a gente pode, se caracterizar uma estrutura, pegar uma venda, beleza? Já foi mitigado. Vamos ver aqui o Fair Value Gap aqui já foi tudo mitigado. Então no gráfico diário é isso a princípio. Vamos lá para o gráfico de 240 minutos, que é o gráfico de 4 horas. Dentro de no gráfico de 4 horas a gente tem mais uma região aqui, ó, de Fair Value Gap. Tem um Order Block nessa mínima. Vou marcar essa região também. Aqui a gente pode ver que o preço vem, rompe a máxima, vem e mitiga a máxima. Aqui já foi mitigada a máxima. Então vou caracterizar esse fundo, como é no gráfico de 4 horas, vou caracterizar esse fundo como forte, sabendo que ele pode ser uma região de liquidez, e ele sendo uma região de liquidez, ele vai apresentar um movimento de alta pra gente, beleza? Ele pode apresentar, né? Ele não vai, o preço faz o que ele quiser. Vamos aqui, ó, marcar esse fundo também. Vou marcar essa região aqui, a gente saber o que está acontecendo no gráfico quando a gente abrir amanhã, tá bom? É muito importante você rever o seu mapeamento todo dia, umas meia hora antes da abertura do mercado. Vai lá, olha do gráfico diário até o micro de novo, vê o que está acontecendo, para que você não se perda, beleza? Porque são muitos ativos que são mapeados. Se a gente não parar para poder ver o que está acontecendo, é bem provável que a gente esqueça. E aí vai tomar uma atitude não muito boa diante do gráfico. Então aqui que a gente tem, se o preço vir aqui mitigar essas regiões, a gente pode buscar uma compra, beleza? Se ele vir aqui fazer uma falha de estrutura aqui nessa máxima, a gente pode procurar por uma venda. Vamos marcar aqui nossas regiões de liquidez, beleza? Eu tenho liquidez aqui nesse fundo. Vou deixar essa liquidez marcada aqui, que pode ser mitigada ainda hoje. Tem uma liquidez aqui nesse fundo. Tem uma liquidez, deixa eu puxar o estrangulou para ficar bonitinho, né? Tem uma liquidez aqui, ó, mais profunda.
Tem outras liquidez lá mais embaixo. Então por enquanto eu vou deixar marcada essa aqui do gráfico de 60, de um gráfico de 4 horas, e vamos para o gráfico de 1 hora para a gente poder mapear também nossas regiões aqui, beleza? Beleza, o que a gente vê aqui? Que o preço ele reagiu aqui e rompeu esse máximo. Ele pode dar continuidade a esse movimento. Já que ele pode dar continuidade a esse movimento, aqui eu tenho um Fair Value Gap que já foi mitigado, certo? E apresentou já uma defesa. Não rompeu a máxima ainda, mas eu tenho aqui. Eu vou deixar ele marcado porque ele pode funcionar como uma região que vai gerar liquidez ainda para depois reverter o movimento. Então eu vou deixar ele marcado aqui pra gente. Vou deixar marcado aqui no gráfico de 1 hora também esse Order Block. Beleza? Sabendo que essa região aqui ela é mais fraca, beleza? Mas ela pode dar continuidade de movimento, porque vai que o movimento agora em DAG deu uma continuidade de alta aqui, entendeu? Eu tô no Order Block, mas ele tem mais regiões aqui ainda para buscar aqui dentro desse Order Block, certo? Para fechar o Order Block, essa aqui é a máxima, então ele pode trabalhar aqui dentro ainda. E aí quando ele apresentar uma estrutura pra gente de reversão, a gente entra na estrutura de reversão, beleza? Vamos aqui marcar também algumas regiões de liquidez aqui. Ó, eu marquei essa região aqui, mas eu vou tirar. Vou marcar aqui essa região de liquidez. Porque eu tirei ali, provavelmente no gráfico menor, 15 minutos, vai ter, certo? Liquidez ali. Só que depois eu marco, entendeu? Depois eu posso marcar de novo. Tá ali, ó, minha região, outra regiãozinha de liquidez aqui. Vou marcando as liquidez para ver onde o preço está reagindo. Depois você vai ver no micro, aí você sabe que o preço está reagindo a uma região de liquidez que seja temporária, que foi uma região que foi criada agora, mas ela também vai funcionar pra gente, tá bom? De acordo com a abertura do mercado americano. Show de bola, tá aqui nosso XAUSD mapeado. Deixa eu olhar o gráfico de 15 minutos para ver se tem mais alguma observação que eu posso fazer. Eu vou trocar... Não, tá bom isso aqui. Deixa eu ajustar essa liquidez. Ela tá muito grande e como ela é uma liquidez da região menor, eu prefiro marcar ela assim. Tá bom? Show, é isso, galera. Tá aqui nossas regiões. Que ele pode vir fazer a falha aqui em cima e retornar. Duas liquidez aqui, a dentro e a de fora. Ele pode vir nessas regiões aqui fazer o teste dessas regiões e continuar o movimento. Pode vir aqui embaixo e gerar compra. Ou seja, aqui em cima eu vendo, aqui embaixo eu compro. É isso. O mais indicado é que ele venha nessas regiões para dar uma boa compra de movimentação pra gente. Deixa eu olhar no gráfico de 5 minutos, que é o nosso gráfico de gatilho, onde está a POC. Ó, a gente pode ver que a POC está nessa região de ordem block aqui, ó. Então, vamos ver o que tem aqui para a gente poder marcar. Próxima POC. Deixa eu voltar para o gráfico de 15 minutos. Tava por aqui, certo? Eu tenho aqui um Fair Value Gap aqui dentro. Ó, a gente vem trazendo a estrutura do macro para o micro para a gente poder se posicionar da forma mais inteligente possível, certo? Eu tenho esse outro Fair Value Gap acima um pouco da POC, certo? Então não vou marcar ele, eu vou deixar o de baixo mesmo. Eu tenho esse Order Blockzinho aqui, ó, que deu uma continuidade boa de movimento. Só para saber onde o preço está se encontrando naquela região, beleza? Eu tenho essa região de Order Block aqui no gráfico de 5 minutos. Certo, como eu sei que aqui é uma região de venda, eu vou deixar essa região vermelha, entendeu? Ou de compra, quer dizer. Porque aí eu tenho as microestruturas dentro do preço. O que eu queria fazer era aumentar um pouco aqui, ó. Porque aí garante que as próximas movimentações funcionem de forma melhor. Certo? Vamos ver aqui de novo nos 5 minutos. Só para eu caracterizar minha região mais forte. E é aqui, beleza? Se ele vir aqui, ó, mitigar essa região, apresentar um gatilho de reversão, a gente compra. Se ele fizer uma falha de estrutura aqui agora, ó, que ele já fez na teoria, eu busco essas liquidez. Deixa eu marcar aqui, ó, esse Order Block. Aqui é uma região de Order Block que já foi testada. Ele pode vir, ó, quebrou a estrutura. Aqui nos 5 minutos.
gente mapeia tudo, galera, pra gente poder entender o que o preço está fazendo, beleza? Então agora minha região de ordem block tá aqui, ó. Aqui eu posso tentar uma venda até a curto prazo no mercado asiático mesmo, ó. Tenho aqui esse Fair Value Gap. Show de bola? Vamos ver o que o preço vai apresentar pra gente. Show de bola, achar o SD mapeado. Deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tem. 20 minutos, dá pra gente mapear mais um ativo, tá bom? Vamos lá mapear GBP USD de novo. Deixa eu escolher aqui os desenhos que a gente fez. Vou pro gráfico de 1 hora. Um dia, quer dizer. Só um segundo, galera. Vou dar uma pausa aqui rapidinho e já volto, beleza? Galera, deixa eu contar aqui pra vocês. Eu comprei uma mesa, vocês viram que eu operava ali na mesa de jantar. Agora eu comprei uma mesa aqui bonitinho, arrumadinho pra poder gravar vídeo com vocês, tá bom? Tô investindo aí no canal. O que acontece? Atualmente eu trabalho de zelador num prédio, tá bom? E aí um dia eu opero lá, um dia eu opero aqui. Então eu nunca tive a praticidade de investir aqui para poder utilizar essa região, utilizar minha, fazer um lugarzinho para operar certinho, né? Um notebook, então onde eu colocar ele eu consigo operar. Beleza? Mas agora eu tô dando uma investida aqui, eu vou comprar um monitorzinho, para mim operar com 2 telas. Vou comprar microfone, câmera, tá bom? Mas a princípio eu tô gravando com o meu notebook, beleza? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que o preço fez, a estrutura do preço. O preço vem rompendo máximas, aqui é um wick low, um wick high, perdão, que foi rompido. Ele não foi um fundo forte também, ó, ele não chegou a romper, ele rompeu essa regiãozinha aqui, mas o fundo característico era esse, show? Só pra gente ter uma consciência aqui, o preço veio mitigar essa máxima aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu puxar aqui o gráfico pra gente poder marcar. Ele veio mitigar essa região aqui, ó, que era um fundo forte, então ele pode apresentar uma defesa a partir dessa região, beleza? Um topo forte. Se romper, vira um topo fraco, né? Vou marcar aqui essa região de ordem block aqui, ó, do macro, pra gente saber que ali em cima a gente tem uma região de venda. Se o preço for para lá, a gente vai procurar por vendas, certo? Já foi mitigado. Show de bola. Aqui o meu alvo, o preço rompeu o PDH da última vez, só que ele rejeitou o PDH com força. Então o meu alvo aqui, embora ainda seja uma barra de força, né? Mas o meu alvo aqui é o PDL, que ele já está apresentando defesa para mim, certo? Então meu alvo aqui é o PDL. O preço vem fazer uma estrutura aqui, ó. Eu pego o PDL aqui para baixo. Ainda mais um topo forte, entendeu? Show de bola. No gráfico de 1 hora a gente vai marcar isso. Deixa eu marcar aqui esse Fair Value Gap aqui também, que o preço pode vir trabalhar, pra gente trabalhar uma compra. E vamos pro gráfico de 4 horas, beleza? Galera, só seguir esse mesmo procedimento de mapeamento todos os dias, que você vai poder identificar onde seu preço está, o que ele está fazendo, tá bom? E poder se posicionar da forma mais inteligente. Aqui no gráfico de 4 horas a gente tem um Fair Value Gap aqui, ó. Está sendo mitigado agora e está apresentando defesa. Então vou deixar ele pequenininho mesmo. Qualquer coisa depois eu tiro ele, que ele já foi mitigado, né? Mas ele está apresentando a compra dele agora. Tá vendo que o preço está desenvolvendo essa compra? Vamos lá, marcar aqui também. Eu tenho essa região de ordem block aqui, ó, que ainda não foi mitigada. Aqui embaixo eu tenho outra região de ordem block. Esse Fair Value Gap é do outro tempo gráfico, né? Do diário. Show de bola, aqui é a nossa região de compra, aqui é a nossa região de venda. Vamos marcar aqui no micro também o nosso fundo forte, pra gente ver as estruturas quando a gente vê amanhã de manhã que o preço está trabalhando, beleza? Aqui eu não vou marcar como fundo forte ainda. Eu tô por fraco, já vou vir pra cá, ó. Ele rompeu aquela máxima. Então aqui é um fundo forte na teoria, certo? Aqui já é no gráfico micro assim, né? 4 horas, então eu vou marcar porque é no gráfico de 4 horas.
Quando a gente for para um gráfico menor, a gente já não marca mais. Wick Low, não, Wick High, perdão. Wick High. Aqui a nossa expectativa é que isso aqui seja um fundo forte, aqui seja um topo fraco, né? Ele vem buscar essa região. Aqui a gente procura por vendas, aqui a gente está procurando por compras. Aqui a gente já está procurando por compras, então pode ser que agora no gráfico vai abrir o asiático agora 8 horas da noite, ele apresente uma compra boa pra gente, entendeu? Foi esse aqui que eu vendi, né? Vendi nessa máxima aqui. Se ele voltar pra cá, essas regiões aqui dá pra me procurar por venda de novo. Mas vamos ver como é que o preço vai se comportar aqui, tá bom? Aqui tinha uma região de ordem block, por isso que eu estava procurando vendas, né? Então vou marcar esse ordem block de novo, só para eu saber o porquê eu estou procurando venda nessa região. Show? Embora ele esteja forte. Isso você vê a importância de a gente mapear o gráfico desde o macro até o micro, para você entender as estruturas do preço. Aqui eu procurei por uma venda em Nova York, por quê? Porque ele estava no ordem block, estava no topo forte, entendeu? Então aqui é uma boa região para mim poder vender. O preço está apresentando movimentações de alta? Tá. Mas quando ele reverter esse movimento, vai ser uma paulada só. Então, eu fechei ontem no GBP, eu peguei uma venda aqui no GBP, não pagou bem, saí no 0 a 0. Hoje eu peguei uma venda, pago 1 para 1. Amanhã eu posso pegar essa venda aqui e essa venda pagar um movimento de 1 para 5 para mim, entendeu? Então é por isso que você tem que ser fiel e fazer a mesma coisa todo dia, porque na hora que o preço pagar um movimento para você, ele vai pagar bem. E aí o risco-retorno, você expandir os seus lucros, quando eu ver que a reversão realmente aconteceu, que ela está vindo forte, o meu alvo está lá 1 para 2, está 1 para 3, eu aumento o alvo. Eu falo, não, pô, aqui tem capacidade de desenvolvimento, entendeu? E aí o que vai dizer pra você? Vai ser a configuração das barras. Viu que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, que a barra dos 60 minutos tava caracterizando pra mim, eu vou agora pro gráfico, vou marcar ainda coisa, mas ó, ele já veio apresentando vários pavios aqui no fundo pra mim, ele mostrou que ele não tava com força. Agora se o preço vem, mete paulada aqui, sem pavio, paulada, 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 pô, o que ele vai apresentar pra mim? Que ele tá entrando força de venda, entendeu? Então eu vou lá, você vê que aqui já tá uma briga forte, olha o que tá acontecendo. Topo veio, pá, martelo, aí pá de compra, pá de venda, martelo de compra, martelo de venda, rejeição na venda, rejeição na compra. Então aqui já está tendo uma distribuição. Aqui provavelmente pode ser uma acumulação para vir para cá, para depois descer, pode, mas aqui o preço já está distribuindo. Ele já está mostrando para a gente que ele está distribuindo, beleza? Show de bola? Deixa eu ver aqui também no gráfico de um dia que eu provavelmente esqueci de marcar. Ah, não, tá certo, é isso mesmo. Vamos lá para o gráfico de 240 de novo, que eu vou marcar nossas liquidez, beleza? Eu tenho liquidez nesse fundo. Tenho liquidez nessas máximas. Eu tenho aqui provavelmente um fundinho de liquidez. Essa barra foi muito forte. Tenho liquidez aqui embaixo. E eu só vou ter liquidez aqui agora, ó. Então tá bom. Vamos pro gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora a gente consegue ver melhor essas liquidez que a gente marcou. Beleza? Aqui a gente consegue ver essa liquidez também aqui embaixo, ó. Deixa eu só ajustar ela. Deixa eu tirar esse pra cá. Um gráfico de 1 hora, o que eu vou marcar? Deixa eu ver se aqui eu tenho VG. Esse VG eu já marquei, tá aqui. Desse movimento aqui eu tenho um ordem block, ó. Dentro do ordem block macro, pode ser uma região de compra. Show de bola? É isso, tá marcado. Tá bom, tá gráfico mapeado, galera. Aqui a gente tem regiões de compra para a gente poder desenvolver na compra se a gente precisar comprar o ativo. E aqui eu tenho regiões de venda lá em cima. A minha expectativa é que aqui seja um fundo fraco, um topo fraco. Então já vou marcar ele como topo fraco aqui, ó. Wick High, para saber que aqui é o meu alvo, certo? Como ele apresentou essa rejeição aqui, eu estou querendo buscar por vendas, então para mim eu vou priorizar vendas e não compras, porque ele pode reverter a qualquer momento, mas ele deixando uma boa configuração a gente compra, beleza? É isso que eu estou falando. Se o preço vir aqui agora, ó, ele gerou liquidez aqui, subir aqui, não romper essa máxima, voltar aqui embaixo, tomar
liquidez desses fundos, apresentar a configuração de compra, eu compro para vir na máxima de novo, que é essa região de ordem block que ainda não foi testada. Olha aqui, ó, tem um vácuo aqui ainda, ó. O preço provavelmente pode fazer o quê? Vou mostrar aqui as hipóteses para vocês, beleza? Vamos abrir aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês o que o preço pode fazer. Isso. E aí, aqui eu procuro por compras e aqui eu vou procurar por vendas, certo? Para ir testar essa região que não foi testada ainda de Fair Value Gap. Aqui é foda, mano. O preço pode fazer o que agora? Ele pode vir aqui, ó, ir embora. O preço pode vir aqui, ó, falhar a estrutura, entendeu? Pode acontecer diversos cenários. Eu só mapeio. Aqui eu acredito que ele vai fazer esse movimento. Por quê? Porque esse fundo aqui, ele acabou de ser tomado a liquidez aqui no final do pregão e o outro preço não veio na liquidez embaixo, já apresentou defesa. Pum, quebrou a estrutura aqui. Provavelmente ele vai voltar aqui para testar esse ordem block ou o Fair Value Gap que vai ter no gráfico de 15 minutos aqui e dar continuidade a esse movimento. Vamos ver aqui nos 5 minutos o que está acontecendo, beleza? Para a gente poder ver aqui se vale a pena se posicionar, por exemplo, no mercado asiático, que vai abrir daqui a pouco. Aqui já foi testado. Eu tenho um ordem block aqui embaixo, tá vendo? Esse ordem blockzinho. Deixa eu marcar no 15 minutos. Vou marcar no 15 que é um gráfico que vai ser melhor pra gente, tá bom? Aqui, ó. Eu tenho um Fair Value Gap aqui para ser testado daqui a pouco. E tem um ordem block aqui embaixo também, ó. Que ele quebrou a estrutura aqui, não quebrou? Ele não rompeu o fundo, quebrou a estrutura. Ó, quebrou a estrutura desse topo aqui, que era um topo forte. Quebrou o topo forte, beleza? Tá aqui, dá para se posicionar na compra ainda. Aí o preço faz o que? Vamos lá, vou passar aqui para vocês o macete. Eles faz isso, testa aqui, reverte, desce. Show? É isso, vou mapear só esses dois ativos com você hoje, com vocês. Qualquer coisa, só meter uma mensagem aí, o like no vídeo, uma mensagem aí no chat, tá bom? Do vídeo, com o seu número de telefone que a gente adiciona você no grupo, beleza? O grupo do Flow Price, onde a gente compartilha os nossos estudos e operações, tá bom? Se inscreve no canal, deixa a sua opinião, qualquer dúvida pode mandar mensagem, tá bom? Que a gente vai responder vocês. Eu agradeço desde já a sua atenção e até logo, amanhã tem mais, beleza? Valeu, galera!